fazer meu estágio na sala de recuperação pós-anestésica. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Bom, calma que eu vou te dar umas dicas aqui e quais são as funções do técnico de enfermagem. Bom, gente, esse setor eu posso falar com mais propriedade porque eu trabalhei nesse setor, então aqui eu posso falar para vocês a realidade de uma sala de recuperação pós-anestésica. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Angélica e eu sou técnica de enfermagem. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês em relação à sala de recuperação pós-anestésica é que, assim, na minha visão, no hospital que eu trabalhei, eu achei bem corrido, mas é um setor interessante. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta de jeito nenhum. Bom, mas o que é, né, RPA? RPA é uma sala de recuperação pós-anestésica. Então, ele termina de passar, né, pelo procedimento cirúrgico, então ele vai para recuperação da anestesia, né, até ele voltar ali para poder ter alta pro quarto, ele precisa de ficar nessa sala em observação. Claro, né, que se for pacientes graves que acabaram de sair de uma cirurgia, eles vão direto para UTI, não passa, né, na sala de recuperação pós-anestésica, então só vai os pacientes mesmo que têm condições de ir para recuperação. Então, qual que é o dever, né, qual que é o papel ali do técnico de enfermagem? Geralmente, você vai ficar aí com 4 pacientes, mas isso vai depender muito da instituição que você está trabalhando. O que o técnico de enfermagem faz? Ele vai receber esse paciente. Vamos imaginar, você chegou, você está na sala de recuperação pós-anestésica, e aí, o que você vai fazer? Vamos imaginar que você está com nenhum paciente, né? Não tem nenhum lá paciente para você. E aí, quando vê, chegou um paciente. Quem leva o paciente? O circulante com o anestesista. Então, o que você vai fazer? Você vai lá receber esse paciente e receber o plantão. Então, o anestesista ele vai te passar qual foi a anestesia utilizada, qual foi o procedimento, como que foi a cirurgia, como que esse paciente tá, se ele tem alergia a alguma medicação, enfim, ele vai te passar todo o plantão, tanto ele quanto o circulante. Então, vai te falar sobre drenos, sonda, enfim, e você já vai ali monitorizar esse paciente de cara. Você vai ver se esse paciente ali, ele tá com O2, se não tá, né, geralmente. Se ele tiver com O2, você já vai ligar imediatamente, ou vai vir da sala com O2, então você tem que pensar sobre isso. Você vai ver a relação dele, se você pode, né, elevar a cabeceira, se não pode. Então, você tem que ficar atento a alguns detalhes por conta de qual cirurgia que foi, tá? O circulante, ele vai te passar o plantão, né, como eu te disse, se esse paciente tem sonda, se tem dreno, como é que tá o curativo. Mas eu gosto de conferir tudo certinho, né, pra ver realmente como que tá o aspecto de tudo. Acho que nem é questão de gostar, né, eu acho que é questão de que todo mundo tem que fazer isso, conferir ali como que veio aquele paciente. Muitas vezes, gente, sabe o que acontece? Na correria, eu já vi isso muito acontecer. Chega o paciente da RPA, eles passam o plantão, você já monitoriza ali, já vai pegar outro paciente, e aí às vezes você esqueceu de descer a sonda, esqueceu de desclampar, às vezes é um dreno, né, que você precisa de colocar ele no local correto. Então, se você não avalia esse paciente, isso pode trazer danos, tá? Então, mesmo que você tenha 1001 afazeres para poder fazer, quando você está recebendo o paciente, dê toda a sua atenção ali para ele. Então, verifica tudo, como que tá esse paciente, já monitoriza, já fica com o olho assim ligado nesse paciente, tá? Na sala de recuperação pós-anestésica, esse paciente ele vai ficar monitorizado, tá? E você precisa de verificar os sinais desse paciente. Então, na primeira hora que ele tá lá de recuperação, você vai ver esses sinais vitais a cada 15 minutos. Óbvio, ele tá monitorizado, você tá batendo o olho o tempo todo, mas você vai anotar a cada 15 minutos. A partir da segunda hora, você vai anotar a cada 30 minutos. A partir da terceira hora, aí você já vai começar a olhar esse paciente, os sinais vitais, de hora em hora. E aí você vai avaliar tudo, né? Como que tá os sinais vitais, como que tá a questão da diurese, como que tá o dreno. Você vai avaliar também como que ele tá, né? Se já tá acordadinho da anestesia ou se ainda tá bem sonolento. Se foi uma hack, por exemplo, como é que tá? Se esse paciente já começou
a ter movimentação dos membros inferiores, se ainda não, se apresentou diurese, né? Principalmente esses pacientes que fazem, gente, a anestesia da RAC, a gente tem que ficar sempre de olho em questão da diurese deles, tá? Porque o que acontece? Eles podem ter aquele famoso bexigoma, né? Tem gente que fala bexigoma ainda, mas o certo de falar é globo vesical, né? Que o que acontece? A diurese fica presa ali, fazendo aquele bexigoma, né? Aquele globinho ali, e aquilo ali dói muito. E às vezes o paciente nem sente porque ele ainda tá anestesiado. Então, é uma coisa que você tem que ficar de olho nesse paciente que fez anestesia RAC. Aqui, gente, tô falando assim, de um modo mais grosseiro para vocês entenderem, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo mais específico sobre as anestesias, sobre o que vocês têm que avaliar de cada anestesia. Aqui eu tô contando um pouquinho como é a função, então tá um vídeo assim mais tranquilo. Bom, vamos lá. Esse paciente, ele fez uma cirurgia de joelho, ele chegou, já tá bem, já tá acordadinho, faz 3 horas ali que ele tá ali comigo, os sinais vitais dele tá bom, ele não tá queixando de dor. O que você vai fazer? Você sempre tem que estar atenta à prescrição médica, porque muitos pacientes sentem muita dor no pós-operatório e tem alguns que não sentem muita dor, porque às vezes o anestesista ali, ele fez um combinho já de medicação na sala, então esse paciente ele vai demorar a sentir dor, talvez ele nem sinta ali quando ele tá na recuperação, ele vai sentir depois lá quando ele tá no quarto. Porém, tem alguns pacientes que já sentem dor no pós-operatório imediato, então é um paciente que vai ser mais queixoso, que vai te dar um pouquinho mais de trabalho, então você vai ter que fazer medicações. Geralmente, né, na sala de recuperação pós-anestésica, tem muita morfina, muito Nubain, então você tem que ficar de olho em relação a essas medicações. Depois que esse paciente, ele já está, né, acordadinho, não tem dor, tá tudo certo com ele, você também precisa de verificar ali na prescrição médica qual que é a dieta desse paciente, né, se você já pode dar um lanchinho para ele ir pro quarto, se ele vai manter jejum, se vai liberar depois de algum tempo, então ficar muito atento na dieta do paciente também. Outra coisa que você tem que estar bem atento é porque é um paciente que acabou de passar por um processo, né, cirúrgico, então pode acontecer algumas complicações no pós-operatório imediato. Então pode ser que esse paciente ele tenha algum tipo de sangramento, né? Então você tem que observar muito isso, porque pode ser que esse paciente precisa de voltar para a sala cirúrgica por algum motivo. Por exemplo, já aconteceu comigo que eu recebi uma paciente, era uma paciente que foi fazer uma mastectomia e ela tava comigo, chegou super bem, tava correndo tudo tranquilamente, né? E de repente eu comecei a notar que ela foi ficando mais hipotensa, né? E ela foi ficando mais hipotensa, eu fui lá, vi como é que tava mais ou menos, e quando eu fui ver o dreno dela, tinha já sangrado além do que é esperado, né? Então aí você já aciona a enfermeira, que já aciona o médico, e ela teve que voltar para o centro cirúrgico, porque ela tava com sangramento além do normal ali, então eles teve que reabordar essa paciente. Então é você que tem que ficar atenta a tudo isso. Assim, a parte que eu mais gostava dessa sala de recuperação, eu não sei, né, como que é em outros hospitais, como eu disse, eu tô falando da minha realidade, mas tinha puérperas, né, então vinha puérperas também, que a gente ficava monitorizando elas ali, né, as puérperas que tiveram cesáreas, então essa parte eu gostava bastante, porque você tem que ficar de olho ali, né, na diurese, você tem que ficar de olho ali no sangramento, né, na posição do útero, então você tem que fazer aquela massagenzinha, então assim, é uma parte muito legal. Também tem que ajudar ali o RN, né, colocar ele no seio para ele sugar. Então essa parte assim é uma parte que eu gostei muito, porque meu sonho sempre foi trabalhar na maternidade, né? Então como eu não consegui, né, trabalhar na maternidade, essa partezinha, quando a puérpera ficava na RPA, eu já me sentia, adorava ficar com elas. Mas não vão ser todos os hospitais que vai ser tudo junto assim, geralmente essas pacientes ficam já na maternidade.
A rotatividade é bem grande, né? Porque o paciente fica ali em torno de 3, 4 horas. Existe uma escala, né, que chama escala de Aldrich, que você vai avaliar ali se o paciente tem condições de alta. Assim, você vai avaliar, não, o que eu falo é que a gente faz essa escalinha conforme a gente vai fazendo os sinais vitais do paciente, mas quem dá a alta pro paciente é o anestesista, né? Só depois que esse paciente tem alta anestésica, aí sim ele pode sair para ir pro quarto, ou talvez, né, se esse paciente tem alta, para ir para casa. Então tem que ficar bastante atento nisso. Não vai achando que você, esse paciente já comeu, já tá bom, já tá acordado, eu vou mandar pro quarto. Não, de jeito nenhum, tá? Ele só pode sair da sala de recuperação depois que o anestesista liberar a alta dele. E precisa de tomar muito cuidado, gente, que já aconteceu isso no hospital que eu trabalhava. O que acontece? O paciente estava de alta, mas alta para o quarto, certo? E deram alta para casa. Então, assim, tem que prestar muita atenção. Ser técnico de enfermagem, gente, não é fácil. É atenção o tempo todo. Bom, gente, eu acho que é isso. Se faltou alguma coisa, depois eu faço a parte 2 desse vídeo. E se vocês quiserem também, né, uma coisa mais específica, como eu disse pra vocês, eu falei aqui de forma mais tranquila, mais simples, mas se vocês quiserem, a gente faz um vídeo falando mais sobre as anestesias, sobre a escala, né, pra dar alta pros pacientes, como que funciona tudo certinho. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se é um lugar que você pretende trabalhar ou se você acha que não é pra você. Te convido a conhecer também o meu mapa mental de termos técnicos. Vou deixar o link aqui na descrição. Tá bem completinho, com vários termos técnicos, siglas da enfermagem, com valor de apenas R$ 9,90. E tem também o e-book guia prático e temos também o curso de cálculo descomplicado. Então, se você tem dificuldade em cálculo, esse curso ele foi feito para você, porque ele tem uma didática muito passo a passo para você realmente aprender o cálculo de medicação. Então, se você tem dificuldade em divisão, multiplicação, você pode ter certeza que você vai conseguir aprender cálculo com o meu curso. O link tá aqui na descrição, mas se ficar alguma dúvida, você pode me chamar no WhatsApp ou também me siga lá no Instagram, que eu vou deixar para vocês. É isso aí, até o próximo vídeo.